Fala turma, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar com vocês sobre uma lição valiosíssima que eu aprendi no mundo dos negócios, até mesmo como ser humano, como pai, como esposo, como empreendedor, líder dos meus negócios. Hoje eu tô à frente, não só como mentor, mas também como sócio de 21 empresas. Então tem muito ensinamento, tem muito aprendizado. E a gente, quando vai crescendo, a gente vai escalando negócios e não é que vai ficando mais difícil porque a gente tem mais negócio. Na verdade é que vai ficando mais fácil, porque nossa força vai aumentando, nosso poder de liderança aumenta. Mas claro que eu comecei dando o primeiro passo, né? Era eu, e aí a gente foi contratando pessoas, a gente foi crescendo, mas algumas lições ficaram marcadas no meio do caminho, e eu queria falar no vídeo de hoje uma das lições mais valiosas que eu aprendi para que a minha caminhada fosse de sucesso, apesar de alguns momentos de baixo, mas pegando o panorama geral, uma caminhada de sucesso, uma caminhada de conquistas, de prosperidade, de construção de riqueza, de construção de família, de momentos onde eu nem imaginava que eu poderia viver, me tornar sócio do Mário Magalhães, me tornar sócio de um banco, me tornar muito próximo do Flávio Augusto da Silva, que é o maior empreendedor do Brasil, que é o cara que eu mais admiro como empreendedor. Eu tento seguir os passos que ele seguiu, né? E esse cara faz parte do meu ciclo de relacionamentos hoje. O Mário Magalhães, que foi o cara que formou o Flávio Augusto, hoje é meu sócio. Então eu quero te falar aqui algumas lições valiosas que eu aprendi nessa caminhada para poder chegar onde eu cheguei. Hoje a gente vai acabar, nesses próximos 12 meses, acabar o ano faturando por volta de 500 milhões de reais. E eu comecei do zero, né? Praticamente, quer dizer, do menos 500, que no primeiro evento que eu fiz, eu tive um prejuízo de 500 reais. Né? Investi mais do que tive receita. Mas valeu a pena, porque eu tive vários aprendizados, algumas lições muito valiosas. E hoje eu quero te falar aqui algumas coisas que, de fato, podem fazer muita diferença para você no dia a dia dos seus negócios, na construção da tua carreira, se você não tem um negócio, mas você pretende um dia ter, e está trabalhando para um negócio hoje. São lições que você pode encurtar caminhos aí e não errar como eu errei e não levar tanto tempo para chegar onde eu cheguei. Bem, vamos lá. Antes de continuar aqui, vou te pedir encarecidamente que deixe o teu like, tua curtida, se inscreve no canal e no final desse vídeo deixa teu comentário para saber se você realmente gostou do conteúdo que está sendo passado aqui. Mas vamos lá. Deixa eu ir lembrando aqui, eu não fiz um script, eu não fiz uma pauta, mas eu vou lembrando aqui alguns ensinamentos muito valiosos que eu tenho tido, não só ultimamente, mas desde o começo da minha trajetória. Vou falar que o primeiro deles diz respeito muito ao nosso comportamento. Não é nenhum conhecimento teórico sobre o que eu faço, sobre as vendas, sobre liderança, sobre gestão de pessoas. É mais um comportamento meu que mudou e fez com que meus resultados melhorassem. Que é o comportamento de não se preocupar com as coisas que estão acontecendo. Eu entro nas coisas sem ter uma preocupação de que aquilo vai dar certo ou não. Eu foco em estar sempre trabalhando e melhorando o que eu faço. Porque se no final das contas eu melhorar a cada dia, o resultado final vai ser positivo. Isso é muito mais um lado espiritual que eu desenvolvi como ser humano, de entender, eu como cristão, um bom cristão, eu entendo que se eu confio no que Deus quer pra mim, Ele vai me levar pro caminho que Ele quer que eu siga. E Ele vai me ajudar a ter resultados. Se eu não estiver preocupado. Se eu estiver preocupado, é a mesma coisa de eu falar pra Deus assim, Deus, eu não confio no que você tem pra mim. E o que Ele quer é que a gente confie nele. E que a gente faça a nossa parte. Que a gente trabalhe, que a gente acredite, que a gente vá atrás de conhecimento, que a gente bote esse conhecimento em prática. E que quando o erro acontece, aconteceu por um motivo. Ou por uma falha sua, que você pode corrigir, ou porque tinha que acontecer mesmo, porque se aconteceu, Deus não queria que você fosse para esse caminho. Então, a tal da preocupação era uma coisa que me limitava muito. Eu deixava de fazer as coisas porque estava preocupado. Eu fazia pela metade porque me preocupava se aquilo ia dar certo ou não. Eu nem começava a ser mais ousado. Eu não ousava tanto porque eu ficava preocupado se podia dar prejuízo, ou se aquela pessoa que eu contratei podia dar errado. E aí eu não fazia com todo amor e com a confiança de que aquilo, mesmo que desse errado, ia me levar para um lugar que eu tinha que estar, para pelo menos ter um grande aprendizado. Porque eu entendi que não existe erro, existe aprendizado. Se você está fazendo, você está aprendendo. E a competência sua de corrigir o que deu errado é o que vai te fazer ir para o próximo nível. Então, claro, você tem que estudar bastante, você tem que se conectar com pessoas que já sabem fazer o que você fez. Então esse é um grande aprendizado também. Eu errei muito, eu queria fazer tudo, as coisas da minha cabeça, queria fazer
do meu jeito. E hoje em dia, ainda mais, não era tanto assim quando eu comecei, mas hoje em dia tá muito mais fácil. Tem YouTube, um canal que vocês estão aqui assistindo, tem vários outros canais muito melhores que o meu, inclusive. Tem livros muito mais acessíveis hoje. Tem o Instagram, que tem um monte de gente entregando conteúdo pra caramba. As pessoas estão muito mais acessíveis hoje em dia. Tem cursos na internet, tem palestras, ou seja, tem muito conteúdo. Então você tem que ser uma pessoa que tem que dedicar um tempo da sua rotina, seja quando você estiver no carro, assiste um podcast. Hoje tem uns podcasts também, né? Nem falei sobre isso, mas tem podcast também. Então dedica um tempo da sua rotina, pelo menos 1 hora por dia. Pode ser até na academia, bota um fone, assiste um podcast, escuta um podcast, seja no carro, seja no ônibus, no metrô. Você tem que estar o tempo todo absorvendo conteúdo. E o principal, que é uma grande lição também que eu quero te dar, é você estar colocando em prática, porque não adianta você estar absorvendo e não colocar em prática. Aí você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Então as grandes lições, essas 2 grandes lições que eu já falei pra vocês, consumir conteúdo e colocar em prática, senão não adianta. E você não se preocupar com as coisas. O estado de preocupação te limita. O estado de preocupação te faz perder a graça que Deus te deu de ser uma pessoa inteligente, de ser uma pessoa ousada, de ser uma pessoa que arrisca. Que Ele quer que você faça isso. Quanto mais você arrisca e confia nele, mais Ele te dá projetos na sua mão, mais Ele te dá visão, mais Ele te dá força. Mas primeiro, você tem que fazer confiando nele. É uma coisa espiritual, uma coisa que eu aprendi. Antes eu não tinha. Eu era muito raso em relação a isso. Eu acreditava em Deus, mas eu não sabia o que Deus podia fazer por mim. Essa é a grande verdade. E eu me preocupava, porque me preocupava à toa. Porque eu entendo que se ele tá no controle, pra que eu vou me preocupar? É tipo o pai com o filho. Se o meu filho hoje, que tem 5 anos, confia em mim, então ele não precisa se preocupar que eu vou fazer a melhor coisa pra ele. Eu vou fazer. E se ele errar, eu vou ajudar. Se ele cair, eu vou levantar. Entende? Bem, é a relação de pai para filho. Uma criança pequena confia no seu pai porque sabe que seu pai vai protegê-la. Desde que ele faça a coisa certa. Desde que ele esteja sendo obediente. Desde que ele esteja no caminho. Esteja pedindo, pai, me ajuda nisso. Eu preciso de um brinquedo novo. O que eu tenho que fazer? Eu preciso ficar forte para ficar melhor no meu futebol, no meu judô, na minha natação. O que eu tenho que fazer? Então, desde que você busque sabedoria, conhecimento e esteja disposto a colocar em prática, o cara lá de cima vai sempre te ajudar. Então essa é uma grande lição, deixar de se preocupar, buscar as respostas, buscar conhecimento, colocar em prática todo dia, buscar evolução todo dia, sem preocupação, sem ansiedade. Essas 2 coisas, preocupação e ansiedade, te limitam e te acabam deixando uma pessoa muito mais medrosa, sem coragem, temendo as coisas erradas. E óbvio, né? O temer é importante, porque se eu não temo não crescer, se eu não temo fazer a coisa certa, eu vou fazer qualquer coisa sem se preocupar com o que Deus quer, com o que Deus acha que eu tenho que fazer. Então, são 2 lições muito valiosas. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Já deixa seu comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.